E aí pessoal, beleza? Fazendo aquele vídeo que eu prometi. Na verdade, eu acho que já é a terceira vez que eu tento fazer o vídeo e por alguns motivos não dá certo. Algumas porque eu esqueço de ligar o estabilizador, outras porque tem uma série de cortes no vídeo. Enfim, agora indo direto ao ponto, tá? O vídeo que o pessoal queria saber sobre o filtro Inflow. Nós estamos no meu Subaru Impreza 2010. Esse veículo é automático. Ele estava com um filtro de ar original, tá? Filtro de admissão, e resolvi fazer um teste no Inflow. Houveram algumas coisas que comentaram sobre o filtro, não sei o que, e eu procurei muita coisa na internet e não achei muito, principalmente sobre a empresa. Então eu resolvi pegá-lo, já que eu precisava trocar meu filtro. Primeira coisa interessante do Inflow, ele é um filtro que diz a lenda que dura 100 mil quilômetros. Ele precisa de um óleo, igual aqueles HKS cônico antigo, né, aquele que parece um cogumelo. Você precisa passar o óleo nele para colocá-lo no carro. Depois de 10 mil quilômetros você lava o filtro, coloca novamente o óleo, só umas borrifadas, e põe ele de volta na caixa de ar. Primeira decepção do filtro. Assim que eu abri a caixa, eu notei que ele já tinha um óleo. Eu entendi que viria aquele... um litrinho, assim, um litrinho não, né? Uma garrafinha com óleo, pequenininha. Geralmente vem o que? 20 ml, nem isso. Tá? É bem pouquinho para você colocar no filtro. Eu vi algumas pessoas falando que haviam recebido, pensei que receberia, não recebi. Recebi ele da própria Inflow já com óleo. Então já me quebrou as pernas logo de cara. Vou ter que procurar o óleo. Presumo eu que não seja tão caro, mas já vou ter que correr atrás do óleo daqui 10 mil quilômetros para fazer essa limpeza e essa aplicação. 10 mil quilômetros parece não ser muito, mas eu rodo bastante por mês, tá? Então eu diria aí que em um ano mais ou menos eu tenho que fazer a limpeza. Segunda coisa que todo mundo queria, que eu pelo menos tinha curiosidade, era: será que vai fazer algum barulho, aquele barulho de admissão, né, que o pessoal coloca o filtro cônico, acha que está fazendo aquele barulho esportivo? Eu já presumi que não aconteceria, mas o teste foi feito. Por estar em caixa, em box, ou seja, a caixa original do carro, com todos os sistemas de ressonador, né, que evita que faça aquele barulho de indução, o filtro não faz barulho. Então, primeira coisa, se você está procurando um filtro que faça barulho, aquele barulho de admissão, o Inflow não vai ser o filtro para você. Ponto positivo é que ele fica dentro da caixa de ar. Então, se você pegar uma poça d'água, pegar um pedaço de enchente ali com o carro, ele não vai, ou pelo menos na medida do possível, não vai puxar água para dentro do motor, te causando calço hidráulico. Já aconteceu comigo com o filtro cônico uma vez, graças a Deus não deu calço hidráulico, mas ele puxou um pouco de ar para admissão e eu passei um desespero. Um ponto negativo: você que pretende utilizar o seu carro, seja ele um Subaru ou um Mitsubishi ou um Chevrolet, enfim, com o filtro Inflow, mas utiliza ele em áreas que tem poeira, áreas de terra, de areia, o filtro não é recomendado para você. Isso vem no manual do filtro. Se você olhar no site da Inflow vai estar lá. Ele é para uso urbano, somente isso. Não é para uso em áreas que tenham poeira, terra, enfim. Então, outro negativo: se você pretende usar ele para um off-road, por exemplo, esquece. Porque ele admite mais passagem de partículas, provavelmente, né? E conforme aumenta o volume, aquele óleo que você coloca acaba não funcionando mais, né? Ele deve saturar e o teu motor começa a receber pó. Então, ponto negativo. Aí agora a coisa que eu acho que o pessoal mais procura: potência. Desde a época que eu tinha filtro cônico até hoje, eu nunca busquei potência. Eu buscava mais aquele barulho de indução e aquela retomada que dizem que acontece. No Impreza não é diferente, você não vai notar
ganho de potência algum. Eu não coloquei em dinamômetro, mas não percebi diferença nenhuma de aceleração, de retomada. Primeiro porque é um carro automático. E segundo, que mesmo que você ganhe 5, 10 cavalos eu nem acredito, mas que você ganhe 5, se é que você está ganhando, isso não vai fazer diferença alguma no pé, você não vai sentir. Então se você está procurando isso como um ganho de potência, procura outro tipo de aplicação, porque essa não vai ser o ganho no seu veículo, pro Filter Inflow. Outra coisa, retomada também não notei diferença nenhuma, principalmente porque esse é um carro de 8 anos com uma transmissão automática antiga de 4 marchas. Talvez no manual você sinta isso, como ele disse, eu percebia muito a retomada em Corsa 1.8 que eu já tive, em Civic 1.6 manual, eu notava que ele ficava mais espertinho na retomada, ele tinha um fôlego melhor. Mas o automático, pelo fato dessa distância de troca de marchas, né, aquele lag que ele tem, aquele vão, você não vai sentir nada de diferente. O carro vai continuar do mesmo jeito. Isso eu digo para um carro automático. Se você tem um Inflow num carro manual, ou principalmente num WRX ou um STI, que são turbo, e quiser deixar um comentário, eu acho legal, tá, para adicionar para o pessoal que está vendo o vídeo. Porque em carro aspirado não mudou nada. Eu sei que talvez em carro com turboalimentação, que exige, ou na verdade que tem mais força de indução, talvez melhore. Eu não sei lhes dizer, mas quem tiver puder comentar eu agradeço. Outra coisa, consumo de combustível. Esse era um ponto muito interessante. Todo dia eu dirijo 100 km esse carro. São 50 para ir, 50 para voltar do meu trabalho em estrada. 60% do tempo o carro está, de 60% a 70% ele está em modo cruzeiro, e a velocidade média que eu utilizo nesse carro são 100 km por hora, para ir e para voltar. Uma ou outra vez você tem aquele pico de aceleração ou queda por caminhões, por ser uma faixa dupla, tal, né? Com o filtro original, eu usei 3 tanques de combustível para fazer esse teste, com gasolina aditivada no mesmo posto. Nesses 3 tanques, com o filtro original, ele fez a média de 10,2 km por litro. Foi feita a troca para o filtro Inflow, e mesma coisa, 3 tanques, todos aditivados, os 3 no mesmo posto de gasolina, utilizando a mesma premissa de velocidade, a mesma premissa de ultrapassagem, de controle de cruzeiro. Enfim, o veículo manteve-se a 10,2, ou seja, não mudou nada. Aí eu achei que era algum problema de ECU, o Daniel trocou o filtro e não fez o ECU Reset. Pois bem, fiz o ECU Reset há algumas semanas, rodei mais um tanque de gasolina. Para o meu espanto, 10,2, não mudou nada. Então, potência, não mudou. Economia, não mudou. Retomada, não mudou. Qual seria o meu veredito analisando esse filtro? O prazo de troca, que provavelmente comparado ao original, quando você faz a troca do filtro, né, ele não vai durar 100 mil quilômetros. Então ele ganharia nesse quesito de troca, prazo de troca. Você tem um filtro aí para 100 mil quilômetros. Os pontos negativos: não pode ser utilizado em estrada, fora de estrada, off-road, em áreas que tenham muita poluição ou pó. Ele necessita do óleo que não veio depois de uma lavagem, então para aplicá-lo, né? Ou seja, não tem óleo, eu vou ter que buscar esse óleo para poder fazer os 100 mil quilômetros. Custo-benefício, ele é muito mais barato que um Cayenne. O Cayenne custa em torno de R$380, esse custa entre 115 e 150. Mas de novo, eu poderia dizer o mesmo até para o Cayenne. Filtering Box, ele não vai mudar a potência do seu veículo, principalmente se ele for aspirado. Ele não vai aumentar a velocidade. Provavelmente no manual você ganha alguma retomada, não no automático.
O interessante dele é apenas esse prazo de troca. Então, você que talvez tenha um carro já bem preparado, esse vem a ser algo positivo para o seu carro, uma melhoria na indução de ar. Mas para um carro de dia a dia, que é o caso do meu, que não tem nada modificado, não valeu o valor que eu gastei. Talvez esse investimento teria sido mais vantajoso se eu tivesse trabalhado com o Sprint Booster ou o Throttle Body Booster, que o pessoal fala, que seria aquele controladorzinho que você aplica no pedal de acelerador para fazer a abertura do corpo de borboleta mais rápido. Claro, pô, Daniel, o Sprint Booster custa R$ 1.300, R$ 1.500 no Brasil e o filtro Inflow custa R$ 115, R$ 150. Legal, eu achei uma opção chinesa que eu comprei e vou fazer o teste e quero colocar para vocês. Eu paguei algo em torno de R$ 350 no aparelho, tá? Foi mais ou menos isso, um pouquinho menos eu acho, que eu li ótimas referências sobre ele, que funciona muito bem. Devo receber aí, graças ao nosso correio e mais Receita Federal travando tudo, ele mais ou menos daqui a uns 3, 4 meses, espero recebê-lo. E aí eu apresento para vocês, mas talvez essa seja uma opção boa. Aqui no Brasil existem algumas empresas, algumas marcas, que eu não tenho de cabeça agora, além da Sprint Booster, que tem um valor um pouco mais reduzido. Eu ouvi bons comentários sobre isso e eu quero fazer um teste. Mas, novamente, filtro Inflow não encantou. Se vocês tiverem alguma dúvida, aplicação, utilização, o que ele fez diferente, o que ele não fez, algo que eu não consegui abordar ou não abordei nesse meu vídeo, deixa um comentário, manda um e-mail para mim, uma mensagem, que eu corro atrás e tento fazer um outro vídeo ou tento conversar direto com vocês para ajudar a sanar todas as dúvidas no Filtro Inflow. Legal, galera? Valeu, brigadão, aquele abraço, hein?